Bom dia, meus irmãos. A paz, hein? Domingo de bênção do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Malaquias. Deixa sua Bíblia aberta no livro de Malaquias. Quem tem a Bíblia aí, por favor, abra em Malaquias. No sábado passado, nós estivemos aqui no Encontro dos Homens. Quem esteve aqui no Encontro dos Homens? Quem esteve aqui? Muitos homens. Então, você que não pôde estar, numa próxima você não pode perder. A gente foi tremendamente abençoado e é uma oportunidade tão forte a gente sair fortalecido diante de Deus e da sua palavra. O pastor Marcos estava nos ministrando através da vida do pastor Marcos. Deus nos ministrou ao nosso coração. E nessa manhã a gente queria... O pastor perguntou se a gente podia continuar falando daquilo que Deus quer fazer na vida dos homens. Então, que a palavra do Senhor te fortaleça nessa manhã, né? Que a palavra do Senhor ela nos fortaleça, nos edifique, nos confronte, mas para edificação. Edificação no Senhor. Sabe? Malaquias capítulo 1, mantenha seu livro aberto aí, nós vamos ler bem Malaquias. Malaquias capítulo 1. Versículos 6 ao 10. O filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes. Grave essa palavra aí, vamos repetir? Sacerdotes. Então é uma palavra de Deus para os sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós perguntais, em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis, versículo 8, um animal para o sacrificardes, isso não é mal? E quando ofereceis um coxo ou um doente, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador, terá ele agrado em ti? Te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora suplicai o favor de Deus para que se compadeça de nós. Com tal oferta da vossa mão aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 10. Oxalá houvesse entre vós alguém que fechasse as portas para que eu não acendesse de balde ou à toa o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. O livro de Malaquias é um livro de sentença. Ele foi um dos últimos, ou o último profeta a falar. A partir dali, Deus cala 400 anos. Ele profetizou depois que o povo volta do cativeiro. Provavelmente, segundo alguns teólogos, eu nem vou precisar a data, porque os teólogos não precisam, mas é depois do cativeiro. O povo volta, e naquela primeira leva, para você entender o livro de Malaquias, vai aqui um dever de casa, você tem que ler o livro de Neemias. Você tem que ler o livro de Ageu. Se você quiser mesmo entender o livro de Malaquias, é muito interessante, é muito legal. Quando eu descobri, eu falei, gente, então já não é tão confuso assim, nem Malaquias, nem Neemias e nem Ageu. Porque o povo está no cativeiro, 70 anos profetizado por Jeremias. Quem se lembra de Jeremias capítulo 29? Sou eu que sei os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, mas aquele capítulo 29 começa com Deus falando, 70 anos eu vos ouvirei. Então eles vão ficar 70 anos no cativeiro. 70 anos depois, Deus chama de volta o povo. Eles chegam, só que a cidade está em ruína. Babilônia deixou a cidade em ruína.
os muros estão abaixo. O rei Ciro invade a Babilônia e ele é que manda o povo de volta. Então Neemias, que é o copeiro dele, agora é enviado com uma provisão de Deus e levanta os muros de Jerusalém. E ele estabelece de novo o culto ao Senhor, e há uma reforma e um mini avivamento entre o povo. Neemias. Eu estava ali pensando, Deus, como eu começo? Quando o povo clamava a Deus, a Bíblia diz que o povo estava 430 anos no Egito, servindo e debaixo de uma mão pesada de Faraó. E a Bíblia diz que eles gemiam. Quando Deus desce e conversa com Moisés, ele fala: eu escutei a voz do meu povo, agora eu te envio. Deus não envia anjo, Deus envia um homem. Deus sempre, um pastor abençoado aí, que eu gosto muito de ouvir ele fala assim: Deus não responde o clamor com simplesmente resposta, ele responde com o quê? Com homens. Então Deus fala para Moisés: agora eu te envio para responder o clamor do povo. Então Deus sempre responde com homem. Há alguma coisa na sua casa, há alguma coisa no seu lar que você precisa que seja tocado por Deus? A resposta está em você, homem. Deus sempre começa com o homem. A nossa nação está passando, nós estamos passando por um tempo sério, irmãos. Potestades, dominadores do mundo tenebroso tentando se apossar da nossa nação, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Por quê? Porque os homens que estão em locais específicos e posicionados de autoridade na nossa nação têm se envolvido em trevas. Nós sabemos disso. Muitos deles não têm um conhecimento, não têm um conhecimento, tem conhecimento básico de vida, muitos deles. São pessoas que conhecem, que regem a lei, mas não têm conhecimento do temor, da graça, do valor que é os princípios do reino. Porque a Bíblia fala que quando um justo governa, o povo se alegra, quando um ímpio governa, o povo geme, se esconde. Então Deus, Ele precisa de nós, mas não vamos tão longe, Deus precisa de nós para a nossa casa. Deus precisa de nós para essa igreja ser uma igreja abençoada, uma igreja que frutifica mais do que tem frutificado. Deus quer responder o quê? Com homens. A partir de nós, são homens e mulheres, são pessoas, líderes de lares. É assim que Deus vai responder. E como nós somos ministrados aqui no último culto de homens, sabe, eu queria falar sobre ser homens posicionados em Deus, ou sacerdotes. Agora você fala assim, mas o sacerdote naquela época, ele tinha uma linhagem, realmente era da linhagem de Levi. Porém, lá em 1 Pedro 2,9 diz que agora todos nós somos, mas vós sois nação eleita, povo santo, exclusivo, sacerdotes do Deus vivo, chamado para proclamar as virtudes do Senhor. Então, todos nós, quem é homem que levanta a mão? Isso aí, eu gosto disso aí, a turma, uns ainda ficou sim, falou, não sei se ele vai dar uma pegadinha, mas você é um sacerdote do Senhor. As mulheres também são sacerdotes, mas a função do homem nessa manhã, nós queríamos, falar desses homens posicionados em Deus. Neemias volta, e quando ele volta para o rei, de novo, a nação cai num perpétuo desenvolvimento, disfunção, tanto de culto, quanto de posicionamento diante de Deus. Depois vem Esdras e resgata a lei no meio do povo. Você vê que é tudo emaranhado, irmão. É tudo uma história só.
E quando Esdras chega lá, eu amo aquela oração de Esdras, que a Bíblia diz, você já viu pessoas pararem para alguém que não está fazendo nada? Depois você pega o livro de Esdras e começa a ler ele. A Bíblia diz que ele arranca o cabelo da cabeça e os cabelos da barba. Alguns de nós aqui não teria condição, né, Vaguinho? Mas a Bíblia diz que ele fica assim, isso é sinal, e rasga as suas vestes, e ele se assenta. E a Bíblia diz que ele fica se assentado, e o povo todo se ajunta a ele. O silêncio e a face daquele homem, a carga espiritual que ele carrega, é tão forte que o povo vai para a praça e ele começa a chorar, o povo todo. Homens que movem o coração de Deus, move pessoas. Toca a vida de pessoas. Porque se Deus tocar a minha vida, Ele toca a minha casa. Se Deus tocar a minha vida, Ele toca pessoas através de mim. No trânsito. No dia a dia. Deus quer tocar a sua vida, homem. Deus quer tocar a minha vida. Homens posicionados diante do Senhor. Algumas coisas que os sacerdotes deviam ter, que eu quero falar aqui para nós nessa manhã. Primeiro, nesse versículo 6 a 10, ele fala assim, sobre honra. O filho honra o pai. O servo, seu patrão. E Deus fala, se eu sou o pai, que dê a minha honra? Primeira coisa, homens devem ensinar a honra ao Senhor e ao seu nome. Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos. Mas vós perguntais, em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar um pão imundo e dizeis, em que temos desprezado o seu nome? Todo sacerdote sabia de uma coisa que estava na lei, eles estavam negligenciando, que é, se você vai trazer um animalzinho, um sacrifício que todo dia tinha que ser sacrificado, ele não podia ser um animal com o testículo esmagado, ele não podia ser cego, ele não podia ser manco, ele tinha que ser o melhor. E Deus fala, olha, vocês estão trazendo coisas imundas, até o pão é imundo. E vocês perguntam, em que temos te desprezado? Então os sacerdotes, eles deviam ensinar o povo a honrar a Deus. Dar prioridade a Deus. E essa é uma questão de nós homens, ensinar os nossos filhos não só com, olha meu filho, honre ao Senhor, mas com a nossa vida. Então eu te pergunto, você, sacerdote, pai de família, e você talvez que não casou, filho, como você honra a Deus? O que você dá de melhor para o Senhor? Como eu honro a Deus? Eu estou expondo a você uma verdade do texto. É um livro de sentença. Se você vai para o original, diz que é um livro pesado. A sentença que ele tem que entregar é pesada. O livro. Mas era o que era preciso o povo refletir. Temos dado o nosso melhor ao Senhor? Olha, eu sou igrejeiro faz muitos anos, irmãos. Não tanto alguns irmãos aqui lendários aqui, né? Mas eu sou igrejeiro, tem um pouco de... o Marco está empurrando para o Geraldo ali. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nessa vida de igreja, eu aprendi cedo que, com a palavra de Deus e olhando pessoas, não adianta falar, olha para a Bíblia, olha para aquele... Não, não, irmão, as pessoas olham. As pessoas, os seus vizinhos te veem. Os meus vizinhos me veem. As pessoas que trabalham comigo me veem.
E uma coisa que nós homens precisamos é: qual é o lugar que Deus ocupa na minha vida? A coisa mais valiosa, estávamos falando na célula essa semana, sobre se surgiu um assunto, uma das coisas mais valiosas, ou a coisa mais valiosa, mais cara que Deus deu a cada um de nós hoje, se chama tempo. Tempo hoje é valioso, irmão. Pessoas pagam fortuna para deslocar e comprar casas perto do serviço, sabe por quê? Principalmente numa cidade onde o trânsito agarra muito, porque tempo é valioso. Tempo é caro. 24 horas, e 24 horas parece que não dá. O que Deus disse na palavra dele, que os dias se encurtariam, é uma verdade. Não sei como Deus conseguiu, mas encurtou, irmão. Não é a mesma coisa que há 20 anos atrás. Qual é o lugar que Deus ocupa na nossa vida? Nós, homens. Qual é o lugar que Deus ocupa na sua vida? Você dá o melhor para Deus? Meu pai, eu contei aqui já da outra vez os homens, meu pai era um cachaceiro, irmãos. Separou da minha mãe, eu tinha 12 anos de idade, não esqueça a cena do dia que minha mãe foi embora. Viu meu pai entrando no barraco, depois morávamos embaixo da casa da minha avó. Deus curou a minha memória, curou porque era algo que doía muito, meu pai olhando assim, sabe, os meninos, a gente rabiscava, naquela época não tinha massa na parede, a gente rabiscava os quartos, tudo, e meu pai passando a mão naqueles desenhos que eu e os meus irmãos faziam, e falou: diabo, agora eu não sei o que vai ser da minha vida. Encontrou com Jesus, mudou de vida, irmão. O cara mudou de vida. Sabe qual é uma das outras memórias que eu tenho do meu pai? Do meu pai pegando o salário. Meu pai ficou um tempo desempregado. E foi um tempo muito difícil para ele. Meu pai sempre foi muito trabalhador. Cachaceiro não, o cara era trabalhador demais. Eu não poderia ser preguiçoso, não, irmão. O pai é trabalhador demais. Um cara que não faltava em serviço de jeito nenhum. E ficou muito tempo desempregado, e eu lembro que no dia que ele voltou a trabalhar, o primeiro salário que ele pegou, não, irmão, ele chorou. A marmita, essa moça marmita, falou: como eu sou feliz por poder levar a marmita. Era naquela época ainda o marmitão, irmão. Sabe, aquela mesmo de inox, assim, aquela o cara tinha que ser macho, para levar um trem daquele dentro de um ônibus lotado. E ele agradecendo a Deus e chorando, ele falou assim, ele chorou, irmãos. Ele falou assim: eu estava lá e eu vi as pessoas pegando contra-cheque e amaldiçoando o seu salário. Eu sou feliz, eu vou dar o meu dízimo do meu salário, eu tenho uma marmita para me levar. Irmão, que lugar Deus ocupa na sua vida? O que os seus filhos te veem fazendo? O que os seus amigos te veem? Nós ensinamos, eu ensino o que eu sei, mas eu transfiro o que eu tenho. Se eu recebo de Deus, eu transfiro. Não adianta eu chegar aqui e falar: Marcos, pega Covid agora. Você lembra da Covid? Pega Covid, pega Covid, pega Covid, pega. Não, agora, se eu carrego o vírus, eu transmito ele. Porque eu ensino o que eu sei, informação, mas eu transmito o que eu tenho. Esse livro aqui é de um homem que estava na presença de Deus. Sentença, era um oráculo. Palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. O mensageiro do Senhor. É o significado do nome dele. Um homem que andou, que viu, esteve no conselho de Deus. Meu Deus. Homens devem honrar ao Senhor. Ensinar a honra ao Senhor. Qual o lugar, qual a prioridade? Como foi ministrado aqui, na pirâmide, no degrau de cima, onde Deus está na minha vida, na sua vida, homem, sacerdote do Senhor. Segundo, não, hoje me deram tempo demais, não, olha você ver, hoje não vou ficar enchendo ninguém, eu não posso ficar falando, não. Se acabou, irmão, vou falar acabou, não vou inventar, não. Não é não? Você passa igual o professor Raimundo, passa a régua e...
Vamos lá. 2, homens devem honrar a aliança. Diga, primeiro, todos falam, homens devem ensinar honra. Isso, você deve ensinar honra, você deve transmitir isso com a sua vida, não só os seus filhos, a partir da sua casa, sacerdote, mas amigos, serviço, pessoas que você tem contato. Segundo, homens devem honrar a aliança. Vamos lá? Capítulo 2, versículo 10. Não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal, abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Judá profanou a santidade de Deus, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor dos exércitos extirpará de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, olha o que Deus diz através de Malaquias: cobris de lágrimas o meu altar, e de choro e de gemido, de sorte que ele já não olha para a sua oferta, nem aceita com prazer da vossa mão o seu sacrifício. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com o qual foste desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher da tua aliança. Então a segunda coisa que os homens devem honrar é a aliança, tanto no casamento, quanto nos relacionamentos. Porque eu me volto para o texto, uma outra coisa que ele fala com o sacerdote é: abominação se cometeu em Israel. Casamento misto. E outra coisa que ele diz, ele fala: vocês têm sido desleais uns aos outros. E ele ainda fala assim: vocês vêm e cobrem de choro o meu altar. Vocês gemem diante do meu altar, e eu não vou olhar para o seu gemido. Olha o que Deus, olha que palavra, irmão. É o texto. O texto, vamos concentrar no texto. Por quê? Aí Deus fala: porque eu sou testemunha entre você e a mulher da tua mocidade. Então a importância que Deus dá para uma aliança entre marido e mulher. O pastor Marcos estava falando aqui que há uma estatística, e ela é verdadeira, irmãos. O divórcio agora entre os homens da igreja, os casais da igreja, é muito maior que os de fora. Mas nós somos hoje, acho que 40% ou 33% da nação, irmãos. E parece que a igreja perdeu o poder. Porque essa turma antiga aqui, antológica, lembra que havia uma época em que passar com um livro de capa preta na sua rua para ir significava cortar relação com os vizinhos. Quem é que já escutou história assim, ouviu? Sim, irmãos. Cortar relação com os vizinhos, cortar relação com os familiares. Havia um preço a ser pago para carregar o livro da capa preta. Hoje é de toda cor. Mas havia um peso em se falar: olha, eu declaro a minha aliança com o Senhor. Então, você estava num epicentro de quê? De ataques. Hoje em dia virou assim um clube social, irmãos, em muitos lugares. Mas Deus está falando aqui que não adianta vir e cobrir de choro o meu altar. Olha o que tem acontecido no nosso país. Olha as leis que têm sido aprovadas. Irmão, olha o que tem se passado em toda a nação. Olha o que tem se propagado, né, irmãos? Nas nossas internets. Irmão, você vai ver qualquer tipo de filme, você vai ver abre a sua televisão, sim, e vai ver qualquer programa normal. Irmão, é tudo desvirtuando a palavra, tudo falando contra a aliança, tudo falando contra,
ensinando preceitos errados, mas Deus ainda conta com pessoas como você e eu. Se Deus pode contar, Ele está contando comigo e com você. Então, vira para o irmão do seu lado aí e fala, não, pode ser que as irmãs também falem assim, Deus está contando com você. Deus está contando comigo. O Senhor disse ser testemunha. Irmão, desleais, como, irmão? Imagina que eu te passei, agora não tem mais cheque, né? Imagina que eu estou te devendo e eu fui um picareta, no melhor das intenções, e te dei um cano num dinheiro que eu estava te devendo, e você está aí agora sentado me ouvindo. Qual é o peso que essa palavra tem na sua vida? Nenhuma. 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 Porque eu fui desleal nos meus relacionamentos. Se eu te passei para trás, se eu te causei mal. Nenhuma. Nenhuma. Você vai ouvir e vai lembrar da minha atitude, não, e nada das minhas... As minhas ações serão tão altas, não é verdade? Que você não vai ouvir as minhas palavras. Agora, e se eu te ajudei? E se ainda que a gente não bate muito papo, você vê o meu comportamento? Faz toda a diferença. Leal à aliança. Então eu quero abençoar a sua vida. E quero declarar em nome de Jesus, que muitas vezes, irmãos, principados e potestades têm vindo de todos os lados para destruir as nossas famílias, mas nós estamos declarando que nessa manhã é uma manhã onde Deus vai liberar paz e harmonia entre as famílias. Nós vamos aprender a honrar as nossas alianças. As nossas alianças. Filho, você deve honrar o seu pai. Eu estava falando essa semana, assim que eu me converti depois no segundo ano, eu namorei, noivei e casei com a Patrícia em 1 ano e 2 meses. Mas, interessante, minha mãe não era crente. Ela não está aqui agora, não, mas ela vai ver. Mas eu falei isso lá, minha mãe não era crente, e teve um dia que eu virei para ela, pastor Marcos, falei assim, e eu orava 3 a 4 horas por dia, tá? Deus é minha testemunha. Estava no fogo de Deus, irmão, mas não tinha sabedoria nenhuma. Eu não tinha entendido ainda que um filho, antes dele ser aceito por Deus, ele deve dar honra aos seus pais. Sabe o que eu falei com a minha mãe? Eu falei com a minha mãe assim, mãe, eu vou sair daqui, mãe, eu sou a luz dessa casa, mãe. Você está rindo, irmão? Falei com ela, eu sou o sal da terra, mãe. A senhora vai ver na hora que eu sair daqui, mãe. Só vai ver o que vai acontecer. Irmão, no primeiro ano de casamento, já contei para vocês aqui, há todas as portas fechadas para mim, minha mãe prosperou como nunca. Sabe quem ia levar um pedaço de queijo para mim de vez em quando? A Trevas. Sério. Porque mãe é mãe, né, irmãos? Mãe é mãe. E aquilo era como um punhal, era como um punhal, me rasgava por dentro, irmão. Me rasgava por dentro. Era Deus falando comigo, o meu amor está mais nela do que em você. Honra. Honra, meu irmão. Honra. Orando 3 horas em língua por dia, irmão. Mas não entendia alguns preceitos que eu entendi na prática. Só 7 anos de porta fechada. Mas Deus me ensinou. Honre. Honre mãe, honre pai, honre professores, honre pastores, honre liderança. Honre, irmão. Honre. Não pense que se você desonrar os seus líderes na mesa da sua casa, você vai colher bênção. Honre. Honre, irmão. Pais devem aprender a ensinar os seus filhos a honrar autoridades. Honra, irmão. Terceiro. Só que no segundo aqui, nós precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares.
pense, reflita, é uma manhã de reflexão. Deus tem nos chamado a refletir. Palavra do Senhor. Agora eu quero te dar uma palavra de ânimo, irmão. Talvez você, como eu durante muito tempo, talvez você não recebeu isso do seu pai. Talvez você pense, não, e daí? Mas foi o que eu aprendi a vida toda. Ano que vem eu faço 25 anos de casado, se o Senhor me permitir, estiver vivo até lá. Mas, irmão, o início não foi fácil. E eu, sem querer, eu descobri que eu estava repetindo as mesmas coisas que os meus pais. Estava mais no meu inconsciente do que no meu consciente. E talvez tem pessoas aqui que têm traumas, angústias, medos, fobias, amarras, sente pressões, você nem sabe, mas talvez foi o que foi transmitido do seu pai ou dos seus avós para você. Mas eu quero te dizer uma coisa, você tem um pai nessa manhã que você pode contar com ele. Ele quer te ensinar. Deus pode suprir o que faltou no seu pai terreno também. É uma manhã de refletirmos, mas é uma manhã de cura e restauração do amor de Deus por nós. Você, homem, você que sente que às vezes a coisa é pesada, por que as coisas não vão? Quero te dar uma palavra nessa manhã. Malaquias também tem uma palavra para você nessa manhã. Capítulo 1, versículo 1 ao 3. Um oráculo, palavra do Senhor por intermédio de Malaquias, diz: eu vos amei, diz o Senhor. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama. Deus te ama. Deus te entende também, meu irmão. Ele te chama ao conserto, Ele te chama, mas Ele te ama. Por que Deus está me balançando? Por que eu sinto tanta pressão? Isso anula o amor de Deus de forma alguma. Eu vos amei, diz o Senhor, e você diz: em que me amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor: todavia amei a Jacó, ou seja, uma eleição. Se você está aqui nessa manhã, e você talvez nunca confessou o Senhor, essa manhã é uma manhã de você se abraçar ao amor de Jesus, porque Deus te ama. Deus te trouxe aqui porque Deus te ama. Deus te trouxe aqui porque Deus ama você. Você está vendo na internet, você está vendo, talvez a coisa está pesada, as coisas não estão no trilho. Deixa eu te dizer, Deus, o amor dele está sobre a sua vida. É um amor eleito, não é um amor baseado nos nossos méritos, é um amor baseado no que o Pai pode entregar, que é um amor puro, completo e sem interesse. Ele pode te curar nessa manhã. E ele ainda diz: eu aborreci a Esaú, fiz dos seus montes uma desolação. E Deus está falando: olha, eu escolhi te amar. Não é porque você é bom, não é porque é bonita a sua camisa, Fernandinho. E não é porque você é alto, baixo, escuro ou claro, tem olhos verdes ou azuis, ou é cego ou tem catarata, mas eu te amo. Eu te amo baseado no meu amor, o amor de Deus, irmão. O amor do Pai. Deus estende, Deus nos escolheu, Deus nos deu uma missão, e não importa o que você recebeu, não importa o que pesa na sua vida até hoje, nessa manhã Deus pode consertar coisas dentro de você. O seu amor nos cura, o seu amor não dá um rumo novo para a nossa vida. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus, que não nos trata segundo as nossas ignorâncias, mas é um amor que, quando nos corrige, eu não estou dizendo a você que Deus agiu duramente comigo durante tanto tempo. Olha, irmão, é tanta coisa que a gente vai vendo, né? Teve um cara, ele policial civil, e ele é da época que eu era filho do capeta demais, eu era muito atentado, meu Deus. E eu estava assim, ele lembra disso, ele me lembrava disso na outra igreja lá. Ele, lá do bairro, e um dia, irmão, ele prensou a minha perna, passando num lugar assim onde a gente ficava lá com a turma, né, bebendo lá com a turma, eu tinha mais ou menos 14, 15 anos,
Ele prensou a minha perna, passando uma viatura, prensou a minha perna, e ele era também um cara muito complicado, um cara muito mau. Ele me colocou dentro daquele carro e ele decidiu me matar naquele dia, você acredita? Me matar. Mas aí ouviu falar do nome do meu pai, Samuel. Ele bebia de vez em quando com meu pai, jogava bola com ele, falou, não, vamos deixar esse menino ali. Um dia ele entra na igreja, quem que estava pregando lá? O dito cujo. O Jacó que Deus salvou. Irmão, aquele cara chorava tanto. Aquele cara veio tremendo para frente. Amor de Deus, ele falou assim, meu Deus, se Deus transformou um cara desse, Deus transforma qualquer um. E ele sempre encontrava comigo. E de vez em quando eu pregava, e ele falava assim, nossa, eu gosto tanto quando você fala assim, Deus é duro com você, e tal. E chorava, irmão, e um dia eu estava orando ao Senhor. E Deus falou, eu preciso corrigir algo na sua teologia. Deus me disse, eu nunca quis ser duro com você. O meu amor não é duro, duro era o seu coração. E eu descobri que Deus é bom demais, irmão. Que a correção de Deus é como um pai que não perde a paciência com o filho. E talvez você está dizendo, Deus, por que o Senhor não deixa eu ir para frente? Talvez você tenta levantar, correr atrás das suas coisas e nada vai para frente. Meu irmão, você está invertendo as ordens. Lá em Deuteronômio, Deus fala através de Moisés, olha, se vocês me obedecerem, se vocês guardarem os meus mandamentos, tudo te irá bem. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao saíres, bendito serás o fruto do teu ventre, bendito serás o teu gado, a tua amassadeira, bendito será. Só que às vezes nós invertemos as ordens e Deus está querendo nos colocar no nosso devido lugar. Olha, você está correndo atrás da bênção demais, mas lá fala que se nós obedecermos ao Senhor, se nós cumprirmos alguns princípios que Deus nos deu para que a nossa vida vá bem, todas essas bênçãos nos alcançarão. Chefão, você está correndo atrás da bênção demais. Está errado, porque a Bíblia diz que enquanto estamos buscando o reino, Deus acrescenta as bênçãos na nossa vida. Então essa manhã é uma manhã de cura e de restauração, de alinharmos a nossa vida com o Senhor. E eu quero concluir que vale a pena servir a Deus. Vale a pena. Fala aí para o seu irmão, vai qualquer um aí, vale a pena servir ao Senhor. Apesar de estarmos crescendo, irmãos, a igreja muitas vezes ela é banalizada. Muitas vezes motivo de chacota. Quem de nós aqui nunca enfrentou isso dentro de uma família, dentro de um ambiente onde que a gente era banalizada a salvação, mas Deus leva a sério as coisas espirituais. Vale a pena servir a Deus, vale a pena gastar tempo, investir tempo servindo a Deus, vale a pena, meu irmão. Você não está aqui perdendo tempo, não. Deixa eu te dizer uma coisa. Aqui nesse livro também vai dizer que haverá um dia de juízo. Ele também diz que haverá um dia de juízo. Então vale a pena. Nós estamos fazendo as coisas certas quando nós estamos buscando a Deus. Quando nós estamos nos submetendo, mesmo que a uma correção de Deus. Porque vale a pena buscar a Deus, vale a pena servir a Deus. Capítulo 3, versículo 15 ao 18, eu vou ler só aqui o capítulo 2, versículo 17. Enfadais o Senhor com as vossas palavras, ainda perguntais em que enfadamos, isso que dizer, qualquer um que faz mal passa por bom aos olhos de Deus, e desses que ele se agrada, onde está o Deus da justiça? Isso era uma coisa que o povo tinha, todo o povo de Israel, porque a nossa terra ainda é muito pequena. Deus prometeu restauração. Deus prometeu que viria o Messias. Deus prometeu que Jerusalém seria posta como objeto de louvor em toda a terra. E nós estamos vendo os muros derrubar. A nação era simplesmente, irmão, uma periferia das potências militares. E eles então conversavam e falavam uns com os outros. De que adianta
Servimos a Deus, de que adianta? Então o capítulo 3 vai abordar a questão do juízo e da justiça de Deus, que tudo tem o seu devido tempo. Tudo tem o seu devido tempo. Capítulo 3, deixa eu ler o capítulo 3 aqui, olha. Acompanha aí, versículo 1. Vede que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Está falando de João Batista. De repente ele virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais, ele vem, diz o Senhor. Agora ele fala no versículo 2, quem, no entanto, suportará o dia da sua vinda? Você lembra de João Batista? Quem se lembra de João Batista? O cara doido, irmão, doidão, doido. O cara era doido para sua época. Vivia no deserto, não vestia como todo mundo, pele de comia gafanhoto e mel silvestre, vestia um trem estranho, amarrado, um cinto. As autoridades de Israel iam ter com ele, que ensinavam dentro do templo. E sabe qual era o discurso dele? Raça de víbora. Vocês pensam que passando aqui por essas águas do Jordão, deve haver uma mudança? Olha para você ver uma coisa, irmão. Por isso que Deus fala, quem suportará o dia da sua vinda? Ele vem no poder, no espírito de Elias. Unção profética que confronta Israel, mas que é isso que prepara o quê? O caminho do Senhor. Os vales serão rebaixados, os outeiros ou os lugares desolados serão nivelados, haverá uma estrada reta para que Deus entre. É no nosso coração, irmão. A unção de João Batista é para isso. Preparar o povo com quebrantamento diante de Deus. Ele se assentará como fundidor e purificará a prata, purificará os filhos de Levi. Versículo 3 que eu estou lendo, os refinará com ouro e com prata, então eles trarão ao Senhor as ofertas em retidão. Olha para você ver. Versículo 4, então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitas ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Eu me achegarei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o trabalhador e pervertem o direito da viúva. Você tem visto isso, irmão? Gente que rouba, gente que não respeita ninguém, a justiça sendo pervertida, mas haverá um dia de juízo. Haverá um dia de juízo. E nós estamos aqui para alinhar o nosso coração diante de Deus e nos reanimar, porque vale a pena servir a Deus. Falei para o seu irmão de novo, vale a pena servir a Deus, meu irmão. Vou ler o 15 agora, capítulo 3, versículo 15. Agora, porém, nós consideramos bem-aventurados os soberbos, olha o que ele diz. Os que cometem impiedade certamente prosperam, até os que tentam ao Senhor escapam. Isso era um provérbio dentro de Israel. Quem vive bem, quem vive dentro de palácio, quem escapa de todas as angústias da vida é quem comete o mal. Olha o versículo 16, irmão. Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e os ouviu. A conversa de quem teme a Deus, aqui está falando, sabe o que é? Que Deus escuta. Os que temiam ao Senhor e o seu nome. E o Senhor atentou e os ouviu. E Deus fez um memorial que foi escrito diante dele para os que temiam o Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Aleluia! Irmão, tem dia que você pode estar chorando. Tem dia que você pode vir engateando para esse lugar. Tem dia que a coisa pode estar pesada. Apocalipse vai dizer que as nossas orações estão dentro da taça de Deus. Deus se lembra, irmão. Deus se lembra de choro, Deus se lembra de angústia,
daqueles que não param, daqueles que perseveram, daqueles que talvez venham mal na sua frente, mas fala, Deus me ajuda. Daqueles que chamam o irmão e falam, ore por mim. Deus se lembra. Haverá um dia de juízo. É o que Malaquias está dizendo. Haverá um dia de juízo, irmão. Versículo 17, olha que coisa linda. Eles serão meu, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular naquele dia que preparei. Eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. É isso que eu vou fazer. No dia do juízo eu vou poupar vocês. Eu vou poupar. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que o serve e entre o que não serve, entre o que o sacrifica e aquele que não sacrifica. Bem-aventurado você é, meu irmão. Bem-aventurado é o que você abre a sua Bíblia em Salmo 1, foi ministrado no encontro dos homens. Bem-aventurado você é, Salmo 1. Abra a sua Bíblia e vamos ler todos juntos. Salmo 1. Salmo 1. Glória a Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, a sua satisfação, os lábios dele guardam o conhecimento, como foi dito em Malaquias. Antes, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria. O tempo de Deus vai chegar na sua vida de florescer, irmão. Está seco. Está seco. O tempo de Deus irá chegar na sua vida, cujas folhas será como árvore plantada junto a correntes d'águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Pelo que os ímpios não subsistirão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Ou seja, outra vez verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e entre o que não serve. A pessoa, irmão, ela pode estar morando agora onde ela quiser. Está dentro de uma mansão ou dentro de um casebre, não importa. O que importa é você ter uma aliança com Deus. Você abraçou o Filho de Deus, Jesus Cristo, porque senão você não é um justo, você não foi justificado. A pessoa pode bater no peito e falar, mas eu sou honesto, eu não faço mal para ninguém. Não é essa a questão, querido. A questão é que desde Adão o mal está impregnado no nosso coração. Nós precisamos de um novo nascimento. E eu ouvi um tempo, alguns anos atrás, aqueles pregadores, sabe, do Gideão. Cara eloquente demais. Não, eu gostei daquela pregação. Né? Que esse cara que fala assim. E ele falou assim, outra vez, e ele estava falando sobre o livro de Malaquias. Ele falando, olha, deixa eu te dizer, meu irmão, você, dando um ânimo para os irmãos, sabe, você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, sabe por quê? Porque haverá um dia do juízo. Haverá, não importa se a pessoa, sabe, o Instagram nem sempre vai falar o que se passa dentro do coração das pessoas, meus irmãos. Nem toda postagem revela o coração. Mas bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado. Sabe por quê? Sabe alguns dos... Olha como a Bíblia descreve se ele tem dinheiro ou não tem, se ele tem saúde ou não tem, se ele é rico ou pobre, se ele tem posição social ou não. Sabe como a Bíblia descreve o ímpio? Fera, peixe e figo ruim, joio, árvore cortada, leões cobiçosos, iníquos, carvalho murcho, espinho queimado,
nuvens sem água, serpente, sepulcros caiados, cheiros ruins. Você lembra quando Deus fala com Isaías? Esse povo, e o povo estava assim bem ímpio na época de Isaías, falou, esse povo é uma fumaça e um cheiro ruim nas minhas narinas. Deus diz, filho do diabo, homicida, escorpiões, cegos, estrelas errantes, bodes, vestes corroídas. Não importa o que a pessoa tem. Agora, se você teme a Deus, se você teme ao Senhor, se você tem uma aliança com Jesus, e talvez você pode não estar bem nesse dia de hoje, mas sabe o que a Bíblia te chama? Sal e luz do mundo, Monte Sião, tesouro pessoal, joia rara, menina dos olhos de Deus, filhinhos, amados irmãos, amados, benditos, bem-aventurado, pedra viva, lutadores, vaso de honra, ovelha, cordeiros, figos tragáveis, árvore à beira de um ribeiro, cedro do Líbano, embaixadores do reino de Deus. É assim que Deus nos descreve. É diante de Deus, irmão. Feche os seus olhos, fique de pé.